Bom dia, bem-vindos. Temos aqui connosco o realizador Caco Ciocler, do filme Partida, que integra a nossa competição internacional na edição deste ano do Festival Porto Postdoc. Bom dia, Caco Ciocler, bem-vindo, obrigado por estar aqui connosco. Bom dia, Luiz, muito obrigado, um prazer, uma honra. Bom, temos aqui um conjunto de questões. Vou começar pelo lado da prática artística e perguntar-lhe o que é que o impeliu. Sei que não é a primeira vez que está atrás da câmara, mas é a primeira vez que está atrás da câmara num filme neste registro mais autoral. O que é que o levou a embarcar nesta aventura? O que é que lhe fez tomar esta decisão? Bom, Luiz, nós estávamos em 2018, era um momento muito especial aqui no Brasil, véspera de eleições, que acabou por eleger o presidente Bolsonaro, e desde que eu me conheço por gente, eu nunca tinha vivido o país dividido da maneira como ele estava. Então, era uma coisa bastante assustadora para nós brasileiros, a possibilidade de uma pessoa como Bolsonaro vir a ser presidente da República, era o que iria acontecer provavelmente. Estávamos muito assustados diante de um país realmente dividido, um país que, você sabe disso, a gente estava sempre acostumado a falar de futebol, nos bares e nos grupos, e a gente passou a falar de política como falava de futebol, né? Então virou uma torcida, ou duas torcidas inimigas, e os nossos grupos de WhatsApp, as nossas famílias, as nossas reuniões todas foram invadidas por uma discussão política, mas uma discussão bastante esvaziada, na grande maioria das vezes, e a gente se viu diante daquele país com um presidente falando, prometendo coisas muito assustadoras para nós. Neste contexto, eu estava ensaiando uma peça de teatro com uma atriz chamada Georgette Fadel, que é a protagonista do filme, e no ensaio ela soltou que ela queria se candidatar à presidência. Diante desse desespero, ela falou assim, olha, eu vou me candidatar, nas próximas eu vou me candidatar. E todos nós rimos daquilo que parecia uma brincadeira, mas quando eu fui para casa tomar um banho depois do ensaio, eu comecei a achar que aquilo não era uma ideia de todo ruim. Nós temos uma artista na presidência da República. E lembrei que um ano antes eu tinha tido uma ideia de tentar passar o Réveillon com o Pepe Mujica, o ex-presidente do Uruguai, porque eu não sabia onde passar as férias e vamos para o Uruguai. Aí existia essa lenda de que ele recebia as pessoas, de que ele era um presidente acessível, que morava num sítio. Sítio aqui no Brasil significa uma casa de campo, né? Então tinha esse mito. E aí tudo fez sentido. Eu falei, eu vou então fazer uma viagem com a Georgette, registrando a construção, a formalização do pensamento político de uma artista, enquanto a gente tenta passar o Réveillon, a virada do ano, nos braços do Mujica. Por quê? Porque ele era a referência política dela, era uma referência afetiva dela, e porque a gente não queria passar o dia 1º de janeiro no Brasil, que seria o dia da posse do Bolsonaro. Então eu achei que fosse bastante simbólico uma ida até lá, uma busca dessa presidenciável, até uma referência fora do país, mas a gente não sabia se iria encontrá-lo, não iria encontrá-lo, o que iria acontecer. Então é também por isso que o filme se chama Partida, porque a gente só tinha o ponto de partida. Foi tudo não, a gente vai falar sobre isso, mas foi uma grande partida em direção ao desconhecido. Okay, portanto, foi mais o contexto político e das suas relações que o levou a tomar esta decisão, numa série não de acasos, mas de causa e efeito, até sem dúvida. Partir para esta aventura. O filme começa com uma epígrafe do Jorge Didier Bergman, que fala, eu posso citá-la rapidamente: não haverá nenhuma resposta geral, radical toda, apenas sinais, singularidades, pedaços, brilhos passageiros, ainda que fracamente luminosos, vagalumes. Ao abrir com esta epígrafe sobre o filme, é uma tomada de posição claramente política, não é? E eu acho que aqui impõe
a minha pergunta é esta. O cinema e este filme, para o Caco, é um acto de resistência ou é contribuir para engrossar de alguma forma uma posição política? Olha, excelente a sua pergunta pelo seguinte. Eu acho que ele é eu tive uma conversa com uma jornalista que é também psicanalista, que disse que esse filme foi a resposta a um trauma mais bonita que ela viu, naquele ano de 2018. Então, não sei se ele é uma resistência política. Ele é uma resistência política, mas ele é mais uma resposta. Como eu te disse, a gente estava falando, e as discussões geralmente eram muito rasas, a gente estava muito assustado, mas pouca gente fazendo alguma coisa. Então, eu não aguentava mais ficar parado, Luiz. Então, foi uma resposta àquele momento. Agora, ele não... Essa frase eu coloquei pelo seguinte, o filme termina, eu não quero dar spoiler, mas ele termina com uma reflexão da Georgette, muito bonita, onde ela diz, Caco, a gente foi muito legal, a gente fez coisas, foi inacreditável o que aconteceu, mas eu acho que a gente não fez nada. Eu acho que a gente não fez nada. Então, fazer um filme é fazer tudo e é fazer nada. Esse filme é tudo e é nada. A gente não apresenta nenhuma resposta. Ao mesmo tempo, apresenta respostas. Então, quando eu me deparei que era um filme que não apresentava respostas, que nós éramos apenas vagalumes no meio da escuridão. Eram pequenos lampejos de esperança, pequenos lampejos de lucidez, pequenos lampejos de escuridão, eram faíscas. Eu achei que essa frase prepararia o espectador para isso. E é curioso também que o Didi Huberman vai buscar esta ideia dos vagalumes ao Pasolini, e numa certa entrevista pergunta ao Pasolini se ele, como artista de esquerda, se tem saudades ou se tem nostalgia de um tempo em que havia uma politização dos intelectuais e dos artistas. E ele diz que tem apenas nostalgia das pessoas pobres verdadeiras que lutavam para derrubar o patrão sem querer ocupar o lugar do patrão. E aqui pergunto também se tem uma nostalgia deste tempo antes do Bolsonaro, antes desta bipolarização ou desta polarização no Brasil, se há alguma nostalgia ou se está mais projetado para um futuro, para uma utopia, se calhar até. Sim, eu acho que está mais projetado para o futuro. O filme é uma utopia. O Vasco Pimentel, que é um português que perguntar a seguir. Provavelmente vão falar dele, mas ele tem essa frase que eu acho linda, né? Ele fala: o filme é a prova de que o filme, na verdade, é a tirada do U que vem antes da utopia. Esse prefixo U é a negação da utopia. A gente prova com este filme. Esse filme é uma prova de que não só as utopias são possíveis, necessárias, como elas não são só para ficar no lugar das utopias. A gente tem que ir atrás delas, e quando você vai atrás dela, coisas acontecem. Então, o filme é isso. A gente projetou uma utopia, que era passar o Réveillon, que é uma utopia singela, como qualquer utopia deve ser, na minha opinião. E profunda, ao mesmo tempo singela e profunda, significativa e insignificante. O que vai mudar passar o Réveillon com Mujica? Nada, mas sim vai mudar alguma coisa. Então, nós fixamos uma utopia e falamos, vamos atrás dela, de fato. Vamos buscar essa utopia e ver o que acontece. O filme seria o registro disso. Então, ele não tinha pretensão de ser a resposta de nada, a resposta de uma esquerda, tanto é que eu coloco um representante da direita dentro do ônibus. A gente não sabia o que ia acontecer, de fato. Eu lembro que uma das mensagens que eu troquei com a Georgette, dizendo: Georgette, meu maior medo é que não aconteça nada, que a gente não tenha um filme durante esses 6 dias de viagem. É bem possível que nada aconteça. E a resposta dela foi linda também, de me dizer: Caco, se nada acontecer, se a gente conviver pacificamente esses 6 dias, talvez isso seja a coisa mais revolucionária hoje. A possibilidade de um grupo tão heterogêneo viver pacificamente durante 6 dias. Então, tudo que acontecer, vai acontecer. Então, o filme é a prova da utopia, digamos assim.
E essa utopia que é ao mesmo tempo um movimento, mais do que aquele objetivo, que às tantas é quase um Exato, pretexto ou um símbolo. exato. E isto acaba por ser também, isto, quando eu digo isto, é o espaço partilhado por estes antagonistas, não é? É um espaço partilhado que de alguma forma retoma essa polarização da sociedade brasileira, ou seja, este ónibus Brasil, autocarro, como nós dizemos aqui, Brasil, representa ou ressignifica esta polarização, ou com a chegada, e agora queria pegar também na presença do Vasco Pimentel, se traz também se representam outras entidades que constituem a sociedade brasileira, aqui a figura do português, que também entra no autocarro, ou seja, a minha questão é se o ónibus Brasil representa apenas o Brasil atual muito polarizado, ou se com outras pessoas que ali estão também, com uma partilha diária, se representa mais do que o Brasil polarizado e nos mostra um Brasil mais inteiro, mais plural. Mais uma excelente pergunta. É importante dizer que esse filme nasceu todo ao contrário. Eu vou te explicar por quê. E já vou responder sua pergunta. O filme inicial, como eu te falei, seria uma viagem eu e Georgette. A Georgette iria dirigir no carro, ela tem um carro vermelho, por coincidência, ela é comunista, e eu iria do lado registrando essa construção do pensamento político. Quando a Georgette aceitou o meu convite, que eu achei que ela jamais aceitaria, eu falei, bom, esse filme só vai... Um filme como esse só dará certo, se é que vai dar certo, se a gente tiver um som de qualidade. Tecnicamente, se não tivermos um som de qualidade, acabou o filme. Me lembrei de Vasco Pimentel, que a gente já tinha trabalhado junto, mandei um áudio para ele estava em Lisboa, jamais imaginando, Luiz, que ele fosse aceitar uma loucura dessa. Mas você conhece o Vasco, eu acho. Ele mandou um áudio de 15 minutos, dizendo que sim, que estava dentro e que... então, de repente, tínhamos o Vasco. Falei, uau, temos o Vasco Pimentel. Então, seria interessante ter uma outra câmera, para não ficar só uma câmera de lado o tempo inteiro. Aí fomos atrás de quem vai fazer, porque nós não tínhamos dinheiro, né, Luiz? Não foi um filme feito absolutamente sem dinheiro. Quem que toparia aí, tal. Georgette achou a Júlia, amiga dela, mas ela tinha uma filha que está no filme. Falei, olha, eu posso ir, mas eu vou com a minha filha, eu sou separada e é Réveillon, eu vou com a minha filha. Falei, uau, uma câmera com uma filha e um português. Bom, já temos mais duas histórias interessantes politicamente, né? Temos um português e temos uma mulher que tem que se dividir no trabalho com o papel de mãe. É uma questão política também. Mas aí num carro só não cabe, porque não cabe as bagagens. Então vamos precisar de 2 carros. Ok, conseguimos um segundo carro. Bom, já que temos um segundo carro, podia ter uma outra câmera dentro desse carro para fazer umas tomadas de fora. Conseguimos a outra câmera. Quem vai dirigir? Ivan, você pode? Posso, aproveita e faz o log, faço. A Georgette falou, minha namorada quer ir junto, Caco, senão eu vou terminar minha relação. Vai a namorada. Aí a minha quis ir junto, a minha psicanalista. Não é atriz. Falei, bom, vou criar uma personagem psicanalista. Então, assim, o filme foi se constituindo, o elenco do filme, a partir das pessoas que foram chegando naturalmente. Até que 2 carros não eram suficientes, 3 carros não eram suficientes, e falou, bom, um ônibus. Então, tudo isso para dizer que eu não escolhi essas pessoas. Eu quero um representante de Portugal, eu quero uma mulher, eu quero uma psicanalista. Essas pessoas chegaram e, de repente, esse era o meu elenco. Então, claro que sim, temos ali um microcosmo do Brasil, mas um microcosmo, né, Luiz? Eu tenho total consciência de que nós não temos a representatividade absoluta do Brasil ali. Não temos um índio, não temos um negro. Quer dizer, o negro chegou quando chegou o Jeff, o motorista, que nós nem sabíamos que era negro. Ele chegou, nem conhecia, ele veio de Belo Horizonte com ônibus no dia da viagem. Então não é eu não tive essa pretensão de representar o Brasil, mas sim, quando eu tinha esse grupo que me parecia bastante homogêneo a princípio, intelectualmente, todos nós pensávamos mais ou menos parecido, aí sim, aí eu falei, bom, eu acho que a gente corre o risco de ser uma viagem muito afirmativa, precisamos de uma voz dissonante. Então, a entrada do Léo, que é o representante da direita, esse sim
foi uma escolha proposital. Falei, eu preciso de uma voz antagonista para gerar algum tipo de conflito. Então, a resposta à sua pergunta, sim e não. Acho que temos uma representação do Brasil ali, acho que a gente reproduz aquela polarização com discussões rasas e profundas ao mesmo tempo, mas tenho noção de que não é uma representação absoluta do Brasil de forma alguma. Ok. Aqui a escolha do Vasco Pimentel, percebi que foi também um acaso fértil. O Vasco também trabalhou e apareceu como ator, digamos assim, no filme do Miguel Gomes, o Querido Mês de Agosto. E esta partilha, esta entrada dos técnicos, dos operadores de câmara, do condutor do autocarro, são também construções para o fio, para a narrativa do filme. Eu li alguns numa entrevista que lhe fizeram e diziam, não sou autor, sou coautor com estas pessoas todas. Eu perguntava-lhe até onde é que o controle sobre o filme por parte do realizador, até onde é que não poderia abdicar e a partir de onde é que agora é convosco, é connosco, onde é que foi colaborativo e se há aqui uma fronteira ou um limite até onde o Carlos Ciocla se diz sou eu que mando aqui. Esse é o grande ponto do filme, Luiz. Eu fui percebendo durante o filme que se eu tentasse controlar esse filme da maneira como o realizador normalmente controla, eu estaria destruindo o filme. Por vários motivos, desde motivos técnicos, né? Ou seja, a nossa locação era um ônibus em movimento. Se eu não incluísse a equipe técnica, primeiro eu acho que ficaria um filme muito monótono e a gente perderia uma riqueza justamente dessa interlocução da Georgette, dessa possível interlocução com as outras. Como a gente só tinha 6 dias, eu sabia. Porque, assim, esse filme passou por várias ideias. Eu tive a ideia, uma época antes do filme, da gente parar numa aldeia indígena que tem perto, parar num acampamento de sem terra, parar numa fábrica de armas, porque o Bolsonaro fez uma campanha muito em cima das armas. Mas a gente tinha 6 dias. Se a gente começasse a abrir para um universo exterior ao ônibus, a gente se perderia fatalmente. Então eu sabia que eu teria que reproduzir, eu teria que falar de política dentro do ônibus. E a única maneira de falar de política, de voltar às origens da política, era entendendo por que a política é necessária. Ela é necessária para administrar as relações humanas, né? Então eu precisava incluir essa equipe, senão não teria discussão política. Por outro lado, como eu não sabia o que ia acontecer, se as pessoas ficassem esperando que e eu tentei fazer isso 2, 3 vezes, impusesse situações, dissesse, agora vai lá, você senta do lado da Georgette e fala sobre esse assunto. Eu perderia uma naturalidade, enfim, do documental do filme. Né? Então eu entendi, e não foi por acaso que eu chamei pessoas como o Vasco, como as 2 meninas, que o filme seria melhor se eu convocasse as pessoas para a coautoria do filme. Só que eu disse para eles, essa cena está no filme, eu fiz questão que ela ficasse no filme, né? Eu dizendo para eles, não adianta acontecer nada nesse ônibus que não seja registrado pelas câmeras. Isso não é um reality show, onde as câmeras estarão ligadas e os microfones ligados o tempo inteiro. Nós só tínhamos 2 microfones de lapela. Nós só tínhamos 2 câmeras. Então, o que eu pedi a eles é assim, qualquer coisa que vocês sintam que vai acontecer, ou que vocês querem propor que aconteça, é preciso chamar as 2 câmeras, é preciso que as câmeras se posicionem, é preciso que o Vasco microfone as pessoas. Então, existia um gap sempre entre o real e o que foi filmado. Então, nesse sentido, a brincadeira entre o que é real e o que não é real foi ficando cada vez mais gostosa. Até o ponto de que nem nós sabíamos, de fato, o que era verdade e o que não era. Sim, daí a minha questão, um pouco quando evocava o filme do Miguel Gomes, o metacinema, aqui também há a questão do cinema a ser feito e o filme a ser feito, a viagem a ser feita,
e há aqui uma questão que lhe queria colocar, que tem a ver com os desvios e com o roteiro, enfim. Os desvios, acho que já me respondeu à questão, porque eu ia lhe perguntar exatamente isso, se houve momentos de desvio ao roteiro. Em português, de Portugal e português do Brasil, há aqui uma divergência entre o que é o roteiro, o guião ou o argumento. Nós usamos mais o termo argumento ou guião. O roteiro é mais para um itinerário e um percurso. Eu acho que se aplica aqui perfeitamente, porque o roteiro, que é, portanto, este percurso na paisagem, desta viagem do Brasil para o Uruguai, é a mesma, coincidem. Portanto, o percurso existia, o roteiro de viagem existia, mas o roteiro para o filme não existia. Ou havia esta preocupação, esta intenção, mas pergunto-lhe isso, se de facto eles casam perfeitamente, se havia de facto por parte do realizador notas. Eu percebi agora que me disse que os atores, os personagens, quem intervém sentia de alguma forma que ia acontecer algo e chamava a câmara e montava-se o dispositivo, mas do seu lado não houve então nenhuma imposição, nem essa tentação se colocou em momento algum. Não, imposição não, mas eu tinha umas 3, 4 cartas na manga. Aquele final que... Sim. Não, o final a gente não sabia mesmo o que ia acontecer, mas, por exemplo, a cena da praia, que é uma briga, eu não sabia exatamente como seria filmado isso, mas eu sabia que a Georgette luta Aikido. E achei, desde o Brasil, saber que seria interessante, nem saber que seria na praia, seria interessante uma representação da disputa entre direita e esquerda performática, porque eu sempre achei que essa discussão também tinha um quê de performance. Então essa era uma cena que eu saí do Brasil falando, quero fazer essa cena, não sei se vai funcionar ou não. A cena da fronteira, que é essa brincadeira do aqui pode, aqui não pode, por causa de uma linha, era uma discussão que eu achava interessante desde o Brasil, alguma brincadeira que dissesse, olha que louco as fronteiras, né? Aqui pode, aqui não pode. As cenas da psicanalista, que é a minha esposa, que na época era minha namorada, porque ela falou, Caca, eu quero aparecer de costas, eu tenho vergonha. Então, quando ela falou que quero aparecer de costas, me deu a ideia das psicanálises, ela é psicanalista, mas a ideia das psicanálises era a gente colocar o filme no divã. Como a gente não sabia o que ia acontecer, a minha ideia era, todo dia a gente chega nas pousadas, assiste o material, e no dia seguinte a gente faz uma sessão de análise do filme, a gente coloca o filme no divã. Mas, obviamente, Luiz, que isso não foi possível, porque a gente chegava esgotado depois de 12, 14, 16 horas de viagem e não conseguia ver material nenhum. Então, isso era uma ideia, mas que acabou se transformando em outra coisa. Outras ideias que eu tinha, por exemplo, eu tinha 2 jogos de política. Eram jogos, assim, de tabuleiro, que não deram certo. A gente tentou fazer, absolutamente não deram certo. E algumas provocações eu fazia sem que as pessoas percebiam. Por exemplo, só para um exemplo, a fala do Vasco, por exemplo, que é uma fala genial que ele dá no filme. Essa fala, o Vasco ficou hospedado na minha casa antes da viagem. E essa fala ele deu para mim na minha casa. E eu falei, Vasco, pelo amor de Deus, guarda essa fala. Se em algum momento eu te cutucar, você solta essa fala. Então, eu estava atrás dele e fui eu que falei, Vasco, agora. Então, algumas provocações, algumas situações, fui eu que provoquei sem eles perceberem. Entende? Mas eu não tinha um controle como realizador, no sentido, por exemplo, de posicionar a câmera. Sabe? Não, vem mais para cá. Porque se eu fizesse isso, acabou. Então, assim, eu posicionava no começo, a gente discutiu uma linguagem, né, entre eu e as 2 meninas da câmera, entre mim e as 2 meninas da câmera, mas durante era um improviso. Então, eu não tinha vídeo assiste. Então, eu percebi que se eu ficasse atrás delas, assim, faz aquilo, eu estragaria o trabalho delas. Então, eu convoquei elas para uma coautoria de fotografia, por exemplo. Era uma pergunta também que eu queria colocar, se há uma política estética na forma como o filme é construído, ou seja, aqui acabou também por me dar essa resposta, dialogou muito, partilhou muito, houve aqui uma partilha mesmo no próprio estilo, na maneira, na montagem, na captura dos planos, abdicou disso,
ou foi um abdicar desse controle do realizador, da tomada dos planos, da duração, e depois até na montagem, considera que também foi como é que dizia há pouco, mais do que uma resistência, era uma projeção para o futuro, que Sim, uma não utopia. resistiu, mas também não foi uma desistência. Como é que Não, enquadraria não. esta? Não, não foi uma desistência, acho que foi uma inteligência. Ok. Foi uma inteligência, não mesmo, assim, de perceber que no começo eu tentei controlar, claro, como todo realizador, e vi que seria uma tragédia se eu fizesse isso. Então, como eu te disse, eu propunha coisas sem eles perceberem, eu criava situações, mas eu chamei, fiz questão de chamar artistas. Quando eu chamei essa amiga da Georgette, né, a Júlia, eu falei, Georgette, eu preciso de alguém que não seja só uma boa câmera, que não só saiba obedecer, eu preciso de alguém que seja uma artista. Ela falou, não, a Júlia, ela é uma diretora de fotografia e ela é uma diretora também, ela é uma realizadora. Ela é uma artista, as duas. O Vasco é um artista, o Vasco não precisa mandar, né? O Vasco sabe muito bem o que faz. Todos ali, nós éramos atores. Então eu vinha de uma escola com o Felipe Hirsch, que é um diretor aqui de teatro no Brasil, que era esse diretor que estava dirigindo a peça onde a Georgette soltou essa pérola, que deu origem a tudo, que é um diretor que trabalha muito assim. Então eu estava muito acostumado e muito bem impressionado com esse método de trabalho. Cada um faz o seu trabalho artisticamente, criativamente, e não obedecendo a um diretor. O meu papel aqui, é claro, de fora, ficar ajeitando as arestas, provocando coisas sem que ninguém perceba, e na edição, junto com o Thiago, isso é uma outra história, né? Porque ali na edição a gente teria a possibilidade de fazer 5, 6 filmes diferentes, né? Isso foi Como é uma que foram outra... feitas essas escolhas? Ai, foram... Olha, a gente tinha muito material, né? Por outro lado, me pareceu desde sempre, intuitivamente, que não era um filme onde a gente teria que misturar cronologia, por exemplo. Sempre me pareceu que seria um filme interessante se a gente preservasse o dia 1, o dia 2, o dia 3. Tal. Então, embora a gente tenha muito material, essa decisão facilitou muito o trabalho da edição. Então, a gente foi estudar o dia 1, estudar o dia 2, a gente rouba uma coisinha ou outra, porque tinha um dia ali que estava muito... E a gente roubou uma coisa do dia, mas aí tinha problema da roupa, e se as pessoas não perceber, repetiu a roupa e tal. Mas a gente tinha várias possibilidades, desde um filme absolutamente em silêncio, porque a gente, 90%, 80% da viagem foi um tédio silencioso, ou a gente tinha a possibilidade de usar os 20% e fazer parecer que foi uma viagem absolutamente explosiva. Enfim, a gente tinha algumas possibilidades, né? Essa decisão foi bonita, porque o Tiago, também convoquei o Tiago para ser um coautor, o Tiago é o editor, né? Por quê? Porque minha grande questão era, será que o que aconteceu nesse ônibus vai interessar para alguém que não estava nesse ônibus? Ou isso foi uma viagem, um devaneio de amigos, que foi legal, mas não vai interessar ninguém. Então, o olhar de alguém que não estava nesse ônibus, para mim, foi muito importante. Aí, o Tiago teve como não tinha dinheiro, o Tiago precisou pegar um outro trabalho, atrasou a montagem, e eu fui para São Francisco, eu tinha uma viagem para São Francisco, onde eu fiquei 2, 3 meses. Então, a edição foi à distância. O Tiago me mandou, toda noite eu chegava do meu curso de inglês e tinha lá um arquivo com a montagem. Eu assistia, no dia seguinte mandava áudios e áudios e áudios de WhatsApp para ele, dizendo, olha, essa cena assim, essa cena não, 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 não. Ia para o meu curso de inglês. Quando eu voltava, tinha lá o trabalho dele em cima do que... Então, a gente fez isso à distância. Muito bem, olha, nós estamos já em cima do nosso tempo, esta conversa fluiu rapidamente, mas tenho uma última questão, que se calhar é mais pessoal, para ti, este filme, que falávamos há pouco do título, não é? Que é ao mesmo tempo partido no feminino, que a Georgette também tão fertilmente batizou. Pergunto se abriu novos caminhos para o Caco.
como realizador, se aponta em novas direções, é uma partida para outro lugar também para si. Eu acho que sim, porque é o primeiro filme autoral, como você comentou no começo da entrevista. Eu tinha dirigido um outro documentário, mas como eu havia sido contratado, já existia um roteiro pronto, então esse foi o primeiro experimento pessoal. Teve um alcance muito surpreendente, uma aprovação muito surpreendente do Brasil, fora do Brasil, que me deixou bastante surpreso, porque eu achei que aquela situação era muito brasileira. Nós ganhamos um prêmio importante na Espanha, e um filme feito a partir de única e exclusivamente de uma aposta, de uma ideia, minha, sem dinheiro, com recurso próprio e tal. Isso deu tão certo, e eu achei tão possível esse caminho, que eu já estou fazendo o próximo. Eu, inclusive, segunda-feira agora recebo o primeiro corte do mesmo Thiago, do próximo filme que eu fiz remotamente, também a partir de uma ideia, com recurso próprio. Então, acho que abriu um caminho, sim, um caminho autoral, independente, que eu estou gostando bastante. Caco, Ciocler, muito obrigado por esta conversa, Obrigado por esta você. partilha, e até um destes dias. Obrigado. Muito obrigado, Luiz.